Seja bem-vindo ao Evangelho é Vida. A Carta aos Hebreus. Graça e paz daquele que vive para todo sempre. O Evangelho é vida, meus irmãos. O Evangelho é o poder de Deus. Nós estamos falando da Carta aos Hebreus, verso por verso. Nós estamos aqui falando do ministério dos anjos. Esse ministério de anjos que tem trabalhado em favor da igreja. Nós estamos aqui no versículo 14, que diz assim, o versículo 14: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Veja que os anjos são espíritos, nós estudamos isso. São ministradores, nós também estudamos. São apóstolos enviados, nós estudamos também. E hoje nós vamos estudar que eles são enviados para servir. Então, são anjos, são espíritos litúrgicos que obedecem à palavra, que foram já enviados, e o propósito deles é servir. Nós já estamos falando isso desde o versículo 4, dizendo que a função dos anjos é obedecer, é servir e adorar. Eles fazem isso diante do Filho. E para a igreja, eles obedecem à palavra, eles servem a igreja na palavra e eles adoram com a igreja o Filho, que é a palavra. Veja que nós estamos estudando aqui e o texto diz que eles são enviados para servir. Em algumas Bíblias está para o serviço, ou seja, esses anjos são trabalhadores, esses anjos têm serviço. A palavra serviço aqui, ou servir, é diaconia. Diaconia é uma palavra muito conhecida de nós, os filhos de Deus, certo? Porque a palavra diáconos, como nós temos na Bíblia, os diáconos, como nós temos no capítulo 6 de Atos, falando da eleição dos 7 diáconos, os primeiros ali, diáconos. Portanto, os anjos são apóstolos, olha só, eles são ministros, eles são litúrgicos, eles são apóstolos, eles são enviados, e eles são enviados para servir, ou seja, eles são também diáconos, eles são também trabalhadores. Então o propósito dos anjos aqui revelado nessa palavra diaconia, os diáconos. Então é muito fácil a gente entender que os diáconos, eles foram levantados na igreja para auxiliar nos trabalhos da igreja. Eles foram levantados para assistir a igreja. Eles foram levantados para resolver os problemas da igreja. Os diáconos foram levantados para organizar a igreja. Então, veja que os anjos também são espíritos que ministram, e eles estão na igreja para nos ajudar a resolver os problemas, nos ajudar a organizar o reino. Eles estão ao serviço da igreja. Então o propósito dos anjos, em primeiro lugar, é trabalhar para a igreja dentro da palavra. Não trabalhar para a igreja cegamente, mas trabalhar para a igreja dentro do propósito da igreja. Quando a igreja está no propósito de Deus, os anjos estão trabalhando para a igreja, porque os anjos trabalham para o propósito da igreja, para a evangelização, para a expansão do reino, para a salvação de almas, para a edificação de pessoas, para curas, milagres, livramentos, transformações de vida, para ajuda, para assistir a igreja, certo? Então, os anjos, eles são diáconos e eles estão para trabalhar dentro da igreja de acordo com as escrituras, de acordo com a palavra. Então, essa palavra diaconia
tem o sentido de suprir a igreja, ou seja, os anjos, eles suprem a igreja. Eles não deixam faltar nada para a igreja. Eles são supridores. Eles trabalham para suprir as necessidades da igreja. Veja que eles trabalham para suprir as necessidades da igreja. E então, a igreja não é o prédio em si, mas muitas igrejas têm seu próprio prédio, e o prédio é simplesmente o local onde essa igreja, que são as pessoas, se reúnem. Isso é muito simples de entender, né? Uma confusão muito grande que os desigrejados têm em relação a isso, porque eles pensam que o templo é satânico, é maligno, é mundano. Não, o templo é simplesmente o lugar, o prédio é o lugar onde a igreja se reúne. E os anjos suprem a igreja, suprem as pessoas. E quanto mais as pessoas estão no propósito de vida delas, mais suprimento angelical elas possuem na vida, porque elas estão atreladas ao reino de Deus, elas estão ligadas ao reino de Deus. E quando as pessoas da igreja estão ligadas ao propósito do reino, é óbvio que os anjos estarão suprindo essas pessoas. O que acontece é que muitas pessoas que estão dentro da igreja não estão no propósito de ser a igreja, elas estão no propósito da própria vida delas, e por isso elas não têm assistência dos anjos, elas não têm o trabalhar dos anjos, elas não são supridas, porque os anjos suprem a igreja no propósito de ser igreja. Isso não quer dizer que os anjos só suprem a igreja no que refere-se às coisas espirituais e deixa, por exemplo, a nossa vida financeira ou a nossa saúde de lado. Não, porque tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Nós somos um espírito, certo? E tudo da nossa vida é para a glória de Deus. Não só a nossa vida de oração é para a glória de Deus. Não só os nossos cultos é para a glória de Deus. Não só o nosso devocional é para a glória de Deus. Não só a nossa leitura das escrituras é para a glória de Deus. Mas tudo que envolve a nossa vida é para a glória de Deus. O nosso trabalho é para a glória de Deus. O nosso dinheiro é para a glória de Deus. A nossa saúde é para a glória de Deus. Tudo que existe em nós, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas condutas, onde vamos, onde deixamos de ir, o que temos, o que conquistamos, tudo no cristão, tudo na igreja é para a glória de Deus. Tudo para quem nasceu de novo é para a glória de Deus. Então os anjos, eles suprem o propósito, eles suprem o propósito da igreja. Em terceiro lugar, eles protegem a igreja. A palavra servir tem o sentido também de proteger, ou seja, como seguranças, certo? Anjos são seguranças. Vejam que nós temos pessoas que trabalham como segurança. Eles tomam conta de pessoas, de empresas, de lugares, de eventos. E os anjos também têm essa função de proteger a igreja, certo? Nós lemos nos Salmos que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livram, certo? Nós vivemos a vida do reino e nós estamos já no temor do Senhor se nós nascemos de novo. Consequentemente, nós já temos os anjos nos guardando. Então os anjos, eles protegem a igreja, ou seja, os perigos que a igreja corre só não são perigos que vão acontecer e destruir a igreja, porque os anjos estão protegendo a igreja. Os anjos estão protegendo os membros da igreja no individual, e os anjos estão protegendo o corpo, os membros juntos, o corpo de Cristo. Os anjos nos protegem para que a gente possa cumprir o nosso chamado, a nossa vocação e o nosso propósito individual, e nosso chamado, nossa vocação e nosso propósito coletivo, como membros e como corpo de Cristo. Os anjos então estão nos protegendo para que nós, nos anos de vida que temos aqui na terra, consigamos cumprir, executar o nosso chamamento de vida, a nossa vocação de vida, o nosso propósito de vida. Então os anjos estão protegendo a igreja. Número 4, os anjos cooperam
com a igreja no seu chamado. Os anjos estão fazendo com que as coisas que nós não vemos e as coisas que nós vemos esteja cooperando para o nosso chamado, o chamado da igreja. O chamado da igreja é ganhar as almas para Jesus, é fazer pessoas nascer de novo, é lutar contra a morte e é lutar para estabelecer o reino de Deus em oposição ao reino de Satanás. E os anjos estão cooperando, os anjos estão administrando para que a igreja cumpra o seu chamado, que é colocar os inimigos de Jesus debaixo dos pés da igreja. Os anjos estão então cumprindo o seu chamamento ao ajudar, ao cooperar, ao contribuir com o chamamento da igreja. Nós fomos chamados do mundo para o reino com o propósito de estabelecer o reino de Deus bem aqui. E os anjos estão cooperando com esse ministério. Os anjos cooperam com esse ministério financeiramente. Os anjos cooperam com esse ministério da igreja, com virtudes, com poderes especiais, com poderes específicos. Os anjos são ventos, os anjos se movimentam, os anjos são fogo, os anjos têm poder específico dado por Deus. Então, esse é o sentido aqui dessa palavra servir. Eles são apóstolos que são enviados como diáconos que servem, que estão servindo o propósito de Deus. Os anjos estão servindo o propósito de Deus. Vou repetir novamente: os anjos estão servindo de acordo com o propósito estabelecido por Deus nas eras, nos tempos, certo? Desta forma, Jesus, ele é chamado de planejador das eras. Ele é o que planeja, ele é o criador das eras, ele é o criador dos mundos. Em todas essas dispensações, em todos esses tempos, esses períodos, os anjos estão trabalhando com o fim de cumprir a vocação de Deus para a vida deles, no que se refere ao planejamento de Deus. Então os anjos, por exemplo, eles estavam servindo a Israel. Por que eles serviam a Israel? Por causa do planejamento de Deus, por causa do propósito de Deus. Então nós vamos entender que os anjos estavam conduzindo Israel por causa do Messias. Nós podemos, antes de Israel, também saber que os anjos estavam trabalhando. Por exemplo, no dilúvio, na arca, os anjos cooperaram com Noé. Os anjos ajudaram Noé na construção da arca, na condução dos bichos, em tantas outras coisas, porque tudo há um propósito. Os anjos só trabalham com o propósito de Deus. Por isso que Noé, ao entrar dentro do propósito de Deus em construir a arca, ele estava imediatamente recebendo o auxílio, o serviço, o diaconato dos anjos, certo? Nós podemos ver também na vida de Abraão, por exemplo, tantos eventos em que os anjos apareceram para suprir, para orientar, para falar, para livrar, para conduzir, ou seja, para serem diáconos, para servirem, para serem garçons. Os anjos são como garçons do reino de Deus. Eles estão servindo a mesa, eles estão servindo as pessoas do reino, eles estão servindo os que vão herdar a salvação. Então, por exemplo, nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 19, por exemplo, no verso de número 1, ao anoitecer vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se com o rosto em terra. Então nós lemos aqui para mostrar que os anjos foram falar com Abraão, foram falar e proteger a Ló, para tirar Ló de Sodoma e Gomorra, certo? Então o anjo foi lá falar com Abraão, para que Abraão intercedesse
Veja que os anjos estavam ali com o propósito de livrar Ló, que era parente de Abraão, e para orientar a Abraão. E a gente vê isso também, um anjo falando com Abraão, que ele terá o filho, que Sara teria o filho. Então, por que tinha tantos anjos na vida de Abraão, na vida de Isaac, na vida de Jacó? Jacó chegou a lutar com o anjo, porque esses homens, eles estavam dentro do propósito, do chamamento de se tornar Israel, e de Israel sair o Messias, sair o Cristo. Então o propósito dos anjos sempre foi voltado para o Filho. Antes do Filho vir, os anjos estavam enviados para fazer com que os planejamentos de Deus fossem executados, com o fim de que o Filho viesse à terra. Então por isso que já tem a ação de anjo nos patriarcas, antes dos patriarcas também, a ação dos anjos, tudo em relação ao Messias, porque os anjos eles estão entrelaçados à obediência, ao serviço e à adoração do Filho, que é o Messias, certo? Então nós vemos também aqui que Israel, no capítulo 14, no versículo 19 de Êxodo, está dizendo assim: então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem retirou de diante deles e se pôs por trás deles. Veja que o Israel estava cativo no Egito por 430 anos. Nós vemos a intervenção de anjos guardando Israel, para que Israel não fosse destruído pelo Egito. Quando Israel sai do Egito e Faraó se arrepende de ter deixado ir e vem perseguir a Israel, então o anjo de Deus que estava na frente se colocou atrás, tudo com propósito. Qual o propósito? Se Israel fosse destruído, o Messias não viria. Se Israel fosse destruído, o Messias não estaria aqui na terra, porque era da semente da mulher, da semente de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Judá, que estava em Israel, que é a nação escolhida. Então os anjos estavam ali guardando, os anjos estavam ali protegendo. A gente vê também com Josué, quando ele vai conquistar a terra, anjos auxiliando, anjos ajudando, porque eles tinham que estabelecer num lugar, se tornar nação estabelecida, para que a plenitude dos tempos fosse cumprida, para que as coisas fossem organizadas ao ponto de chegar o Messias, certo? Então toda a Bíblia passa pelo viés de que os anjos serviam em prol de vir o Messias. No Antigo Testamento, os anjos estão servindo a homens específicos, com chamadas específicas, a nação de Israel, com a chamada específica de trazer o Messias, de fazer o Messias vir. Então havia todo esse trabalhar angelical de serviço com esse fim, sempre Deus guardando a Israel, sempre Deus protegendo a Israel, para que o Messias viesse, certo? Então há muitos anjos atuando no Antigo Testamento de forma extraordinária, de forma magistral. Nós vemos coisas extraordinárias, né? Em coisas muito grandes, os anjos protegendo, os anjos guardando os homens que tinham a chamada, que se relacionava com o Messias, certo? Então no Velho Testamento os anjos serviam para que a vinda do Messias fosse concretizada, executada e cumprida. E hoje os anjos estão servindo a igreja que já tem a Cristo, para que possam cumprir a vocação do reino de Deus e executar a vontade do reino de Deus aqui na terra, meus irmãos. Essa é a palavra. Aplicação pessoal. Nós podemos fazer a aplicação pessoal disso, sabendo que se nós estivermos dentro da vocação, do propósito, do chamado de Deus, os anjos estarão ministrando ao nosso favor, e nós vamos ter muito mais recursos em todas as áreas da nossa vida para cumprir a vocação individual da nossa vida e cumprir a vocação coletiva da nossa vida. Nós fomos chamados no individual para fazer obras individuais que já estão prontas, e nós fomos chamados no coletivo para fazer obras coletivas que já estão prontas, Efésios 2:10. E os anjos
Quando nós entramos nesse caminho de viver no que é pronto, os anjos com certeza vão nos auxiliar para que possamos ser dirigidos, orientados, conduzidos, fortalecidos, protegidos, guardados, para que possamos cumprir essa vocação de vida, esse chamado de vida, esse propósito de vida. O Evangelho é vida, meus irmãos.